Segunda ministração da sala de ativação. E hoje nós vamos falar sobre visões. Então você que quer ter a sua visão espiritual aberta, habilitada, destravada, ativada, hoje você vai ter essa liberação da parte de Deus. Nós vamos ativar isso sobre você. Nós vamos falar sobre alguns tipos de visões. Existe mais de um tipo de visões, né, que podem ser ativadas, que podem ser despertadas, né? Então vai ser um tempo para treinar você. Você vai começar a ter visões, né? Na outra ministração nós falamos sobre sonhos. Nós oramos para que Deus ele liberasse sonhos sobre a vida de vocês. E eu pedi um comando ao Senhor, né, para que liberasse sonhos proféticos sobre vocês. E eu liberei sobre vocês também uma tarefa, um exercício que foi de registrar, né, de anotar aquele sonho que você recebeu da parte de Deus. Por quê? Porque na próxima aula eu vou ensinar você a interpretar os sonhos e visões. Nós vamos falar sobre a simbologia dentro dos sonhos, a numerologia, né? Podemos dizer assim, os números, o que eles representam dentro dos sonhos, os seus significados proféticos. Nós vamos falar sobre as cores dentro dos sonhos, alguns objetos, o que eles podem representar dentro da dimensão dos sonhos. Então, na próxima aula, você não pode perder, tá? Eu não sei se a próxima aula ela permanecerá gravada, tá? Pode ser que eu transmita e prive ela, deixe ela privada. Então, se esforce para que você possa participar de toda a ativação, de todas as ministrações da sala de ativação, porque isso vai ativar você. Amém? Invista o seu tempo na sua vida espiritual para ser ativado, despertado, para que você venha fluir. Entenda, você é a resposta de Deus na vida de pessoas. Então, se você não entende o seu propósito, aquilo que Deus tem colocado dentro de você, e não busca despertar isso, não busca ativar isso, o que está acontecendo? Pessoas não estão sendo respondidas através da sua vida. Deus te chamou, Deus te formou, Deus te criou para ser resposta dele na vida de pessoas, né? Quando a gente trabalha dentro do profético, a gente consegue discernir o coração das pessoas que de fato buscam crescer, buscam avançar, das pessoas que de fato querem fluir. A gente consegue sentir a percepção. Por isso que a gente faz as mentorias, né? Porque a gente percebe o coração das pessoas e durante ali a mentoria a gente consegue sentir se realmente aquela pessoa tem um foco, se ela não tem, e assim por diante. Então, eu te recomendo, tenha um foco naquilo que você quer em Deus e principalmente com Deus. Amém? Vamos orar para a gente dar início. Feche seus olhos aí onde você está. Precioso nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, amamos a sua presença. Sim, Senhor, não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nos rendemos ao teu senhorio, ao teu governo, ao teu pastoreio. Nos rendemos à pessoa bendita do teu Espírito. Fala conosco, nos ativa. Eu libero, Senhor, os teus anjos ativadores, os teus anjos ministradores, os teus anjos liberadores aqui nesse dia, nessa noite, aí onde os meus irmãos entrar. Pai, em nome de Jesus, que haja liberações da parte do Senhor, entregue sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então vamos lá. Aula passada nós falamos sobre os sonhos. Entendemos que os sonhos é uma das dimensões que Deus utiliza para falar com o homem, né? Utilizamos ali o texto de Jó, capítulo de número 33, versículo de número 14, onde a Bíblia nos relata acerca disso.
Falamos também que os tipos, os sinais que os sonhos proféticos eles dão, né? E como você identificar esses sonhos proféticos. Se você não participou da primeira aula, infelizmente, da primeira ministração, não vai ter como você participar de novo. Mas nós temos um treinamento, tá? Um curso com apostila, com aulas sobre sonhos e visões, treinamento de sonhos e visões. Então eu recomendo você adquirir esse treinamento que vai habilitar você. Nós vamos estar reformulando ele, liberando mais conteúdos e eu creio que vai ser bênção de Deus na sua vida. Mas vamos lá. Hoje então nós vamos falar sobre as visões, né? Essa dimensão da parte de Deus, assim como os sonhos, as visões também são um meio de Deus se comunicar conosco, tá? Eu tenho percebido, conforme eu tenho estudado sobre sonhos e sobre visões, que Deus ele tem dado visões e sonhos para todo tipo de gente. Para todo tipo de gente. As visões são um meio de comunicação de Deus também. Só que existem níveis de visões, níveis de percepções que alcançarão a todos, né? Que está liberado para todos. Mas existem níveis de visões espirituais que estão liberados somente para aqueles que são filhos, para aqueles que carregam dentro de si uma dimensão profética, que carregam dentro de si habilidades liberadas pelo Espírito de Deus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. Visão não é um dom, não existe o dom de visão. As pessoas falam, eu quero o dom de revelação. Qual é que é o dom de revelação? É o dom de visão. Assim como os sonhos, não existe um dom de sonhos, um dom de interpretação de sonhos, assim também não existe um dom de visões. Tá? O que acontece? As visões estão dentro de alguns dons espirituais. Então elas são vertentes de alguns dons, que nós chamamos de dons proféticos. Sendo esses dons que as visões operam, anote isso aqui, eu acredito que eu nunca falei dessa forma, o dom de discernimento de espírito, entenda isso, o dom de discernimento de espírito é o único dom sozinho que pode julgar e foi preparado para julgar todos os demais dons espirituais. Quando eu falo de julgar, eu falo de discernir, de entender o que está por trás desse dom, por trás dos demais dons. Amém? Então, o dom de discernimento de espíritos, ele tem a função de julgar a atuação, compreender, identificar o que está atuando nos outros dons e as manifestações que estão acontecendo. Tá? São 9 dons, 8 manifestações e 7 operações e 5 dons ministeriais. Amém? Dentro dos dons que as visões operam, nós temos os dons que nós classificamos, né, segundo o que Paulo classificou, que são os dons de revelação. Perceba que não é dom de revelação, são dons de revelação. São dons que revelam algo. Primeiro dom, palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria, ela não está ligada à sabedoria que você adquire no decorrer da sua vida. Não está ligada à sabedoria de Salomão, não está ligada à sabedoria dos sábios, aos provérbios. Essa sabedoria se refere a uma revelação acerca do futuro. Amém? Coloque aí nos comentários. Palavra da sabedoria se refere ao futuro. Enquanto você coloca, eu vou tomar aqui um gole do meu aquecedor de garganta. Coloca aí, palavra de sabedoria, ela aponta para o futuro, tá? Segundo dom que as visões se manifestam
é a palavra do conhecimento. Essa manifestação da palavra do conhecimento, ela se refere a revelações acerca do passado e acerca do presente, ok? E nós temos o discernimento de espíritos, que vai trazer, vai compreender, vai desmistificar essas atuações, aquilo que está sendo revelado. Entenda uma coisa, quando você recebe uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento, uma revelação, ela vem da parte de Deus no seu espírito. Então ela vem codificada. Amém? O dom de discernimento de espíritos vai fazer com que aquela mensagem, aquele código ali que está sendo liberado, aquela revelação, possa ser compreendida. Por isso que discernir é compreender, é julgar, é explicar. Então você já entendeu que o dom de discernimento de espírito é um único dom, amém, que foi gerado para julgar todos os outros 8 dons espirituais. Mas ele, por nenhum deles, é julgado. Quando você tem o dom de discernimento de espírito, você consegue operar com mais clareza, com mais facilidade. Amém? Então, dentro da palavra do conhecimento, dentro da palavra da sabedoria, desses dons, 2 dons de revelação, existem as visões. E dentro das visões, nós temos em torno de 15 tipos de visões. Tá? 15 tipos de visões, né, manifestos ali, que a gente encontra na Bíblia, que a gente consegue perceber, que a gente consegue identificar, e cada uma atua de forma específica. Cada uma tem uma função. Tá? Deus nunca traz nenhuma manifestação igual a outra. Todo caminho, toda vertente daquilo que flui do Espírito do Senhor tem propósitos específicos e nós precisamos compreender. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo é que muitas das vezes nós não vivemos o sobrenatural porque nós não buscamos compreendê-lo. Quando você passa a conhecer acerca das visões, as visões começam a vir sobre você. Deus, ele começa a liberar. Você percebe isso quando você começa a estudar acerca de um assunto específico, né? Digamos, você começa a estudar sobre o dom de profecia. O que começa a acontecer? Um aumento. Você começa a receber o quê? Palavras, profecias, e você começa agora a compartilhar, porque o seu espírito está se abrindo para isso. Você agora está gerando sede dentro de você e você automaticamente está desejando. Você só vive aquilo que você deseja e aquilo que você decreta. Então, quando a gente passa a entender como as visões, e já já nós vamos entrar em cada uma delas, quando você passa a entender como cada visão opera, compreender, você começa a identificar os tipos de visões que você tem. Você começa a perceber as atuações dela. Quando eu comecei a entender como cada visão opera, o que aconteceu? Começou a ampliar os níveis de visões, os níveis de liberações. Eu quero depois estar compartilhando para o pessoal da cobertura. Eu acho que eles estão privados, são 2 vídeos sobre visões. Eu quero ver se eu compartilho com vocês para acrescentar sobre vocês. Mas vamos lá, gente. Nós temos então tipos de visões, nós vamos entender como elas operam e nós vamos ativar essas visões. Entenda uma coisa. Desde a visão que nós vamos compartilhar, desde a primeira até as demais visões, todas são liberadas pelo Espírito Santo. Eu preciso deixar um alerta claro aqui sobre você.
acerca das visões. Queridos, nunca, nunca, nunca force para ter visões. Quando nós falamos de dons de revelações, nós precisamos entender que eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Toda vez que você força para fazer algo no mundo espiritual, você dá legalidade para espíritos de engano atuar na sua vida. Você precisa ter muito cuidado. Eu já tenho percebido, eu tenho conversado com muita gente, muitas pessoas que ministram, e nós temos identificado muita atuação de espíritos de engano por trás. E até a própria pessoa, ela se torna enganada por esses próprios espíritos. E aí quando a gente começa a trazer a luz sobre ela começa a identificar que ela deu uma porta, uma brecha, uma legalidade devido a uma movimentação forçada. Então, deixe que o Espírito Santo guie, tá? Peça para que ele libere visões sobre você e ele vai liberar. Vamos lá. Uma das áreas proféticas que atua dentro das visões de forma muito ampla, né, é o que nós chamamos de profetas videntes. Quem são esses profetas videntes? Esses profetas videntes são profetas onde eles atuam dentro das visões. O modo de Deus se comunicar com eles é através das visões. Então ele está em algum lugar e Deus libera uma visão sobre ele, sobre aquele lugar. E na maioria das vezes, esses profetas videntes, eles atuam dentro da visão aberta. Então eles conseguem captar a movimentação espiritual sobre aquele lugar, tanto no que se refere ao passado, como naquilo que se refere ao futuro e ao presente. Por isso que você vai ver que nem todo profeta ele é compreendido. Você vai ver que existem muitos profetas que eles têm um nível de sensibilidade muito maior, que só de você chegar perto dele, Deus já revela. Deus já mostra. Só de você conversar com ele, Deus ele abre a sua visão espiritual e ela pode acontecer de diversas formas. Tá? Você pode receber visão, né, de diversas formas e Deus revelar aquilo acerca daquela pessoa. Tá? Então vamos lá. Primeira visão que eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que você coloque aí nos comentários, visão espiritual. Coloquei. Visão espiritual. A visão espiritual. João capítulo 8, versículo de número 38. A Bíblia diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. É isso que Jesus declara. A primeira visão é a visão espiritual. Dentro da visão espiritual, e eu já vou falar para você como é que ela funciona, nós temos a percepção. A palavra percepção, ela está ligada à impressão. O primeiro nível de visão espiritual que nós recebemos, todo mundo tem, é a percepção. É a percepção. Todo ser humano carrega um nível de percepção espiritual. Por quê? Porque ele é influenciado pelo mundo espiritual. Desde o ateu, desde o não ateu, desde o cristão, desde o não cristão, todos são influenciados pelo mundo espiritual. Por mais que ele não entenda, por mais que ele não compreenda. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Então, todos têm um nível de percepção espiritual. É o primeiro nível de visão. Como que ele opera? Sabe aquele momento que você sente, opa, eu tive uma sensação, né? As pessoas usam a palavra sensação.
Eu tive uma impressão. Eu senti algo aqui. E quando ela fala, eu percebi, eu tive uma impressão, eu senti, automaticamente ela veio de forma de relance, né? Aí eu tive uma percepção que eu deixei o ferro ligado. Aí ela vê o ferro ligado na tomada. Muito rápido. Por quê? Porque ela recebe a percepção e aquela visão passa de forma muito acelerada. A partir do momento que você nasce de novo, a sua percepção, que outrora tinha um alcance muito menor, agora ela é ampliada. Agora a sua percepção se torna purificada. Agora a sua percepção, ela é conduzida, ela é gerada, ela é impulsionada pelo Espírito de Deus. Na nossa escola profética nós temos falado sobre os sentidos espirituais, né, os sentidos proféticos. Hebreus capítulo 15, versículo número 14, se me recordo bem, né, para habilitarmos os nossos sentidos para discernir o bem e o mal. Então, a percepção espiritual é um dos primeiros sentidos que são habilitados profeticamente. E essa percepção, ela vem através de um sentimento. Entenda uma coisa, o mundo espiritual, ele gera impressões, sensações, liberações e reações sobre nós. Quando nós recebemos algo do Espírito Santo, você recebe através dos seus sentidos naturais uma reação àquilo que Deus está liberando. Por isso que quando a unção ela vem sobre você, você sente esquentar, você sente tremer, você sente arrepiar, você sente eletricidade, você sente um monte de coisa. Porque o mundo espiritual, aquilo que se refere ao Espírito Santo, tá? Toda liberação de Deus vem aonde? No seu espírito. E ele expressa isso sobre o seu corpo, sobre os seus sentidos, para que a sua alma se alinhe àquilo que Deus está liberando. Então, a visão espiritual é o primeiro nível, a primeira liberação que todo filho de Deus precisa ter em prática, né? Ela funciona igual uma criança quando começa a desenvolver a sua visão. Todos têm, poucos fluem. Todos recebem, poucos buscam destravar. Todos carregam a sua visão espiritual, que é o primeiro nível, que é a mais básica que tem. Mas poucos entendem sobre isso. Quando você entra no seu lugar secreto, no seu quarto de oração, e você tem uma impressão, muitas das vezes não vai vir com uma forma visível, mas você percebe no seu espírito, porque a visão espiritual, que é o primeiro nível, está ligada a você ver no seu espírito. Então é aquela impressão, aquela percepção que você sente no seu espírito e você tem uma convicção daquilo que você recebeu. Seja uma palavra, seja um sentimento, seja uma sensação, porque sentimento é uma coisa, sensação é outra coisa, e vem no seu espírito. Então, no primeiro nível da visão espiritual, a percepção espiritual pode ou não envolver uma forma literal de visão. A percepção ela não está limitada ao visual. A percepção espiritual, que é o primeiro nível e está ligada à visão espiritual, anote isso. Eu quero que você anote o que eu vou passar para você. Eu estou aqui com o meu material aqui que eu preparei. A percepção não está limitada ao visual, aquilo que você vê. A percepção espiritual atua na esfera do saber, da impressão. Nesse tipo de visão, então, você vê no seu espírito, você tem como se fosse um pressentimento. E quando que esse tipo de visão mais se manifesta? Quando você está num tempo de comunhão com o Senhor. Sabe quando você vai de madrugada, às 3 horas da manhã,
você acorda e você vai orar. O Senhor te desperta de madrugada e você vai orar. Quando você fecha os seus olhos, né, as pessoas falam, eu tive uma visão de olho fechado. Está se referindo à visão espiritual, às percepções. Então ela requer um nível de concentração. E ela se manifesta no seu momento de oração. Se eu perguntar aqui para a grande maioria, para todos vocês, a grande maioria vai me dizer, olha pastor, quando eu estou orando, eu tenho visões. É quando eu recebo visão de Deus. Todos passam por esse processo. Mas perceba algo, entenda algo. Por mais que você vá crescendo nos níveis de visões espirituais, tá? Visão aberta, visão noturna e assim por diante. As visões que nós vamos relatar aqui, a percepção espiritual, que faz parte do primeiro nível de visão, ela não cessa. Pelo contrário, ela amplia, ela aumenta, ela se torna mais intensificada, porque ela trabalha com a percepção, com o saber. Então, quando a visão vem, ela captura para você e ela lança. Então, quando Deus vai liberar, ela captura a visão e ela lança sobre você, para que você compreenda, para que você receba, para que você se movimente dentro dessa visão. Amém? Quem está entendendo, diz amém. Se você tiver dúvida, no final, nós vamos estar tirando as suas dúvidas sobre as visões. Então, o primeiro nível de visão é a visão espiritual, percepção, tá? Segundo nível de visão que nós vamos falar agora, e eu quero que você comente aí, é a visão noturna. Nós falamos um pouco sobre ela na última aula, mas eu quero reforçar, amém, para você. Eu quero dar alguns textos para que você possa mergulhar, para que você possa registrar aí e ter como base bíblica, né? Quando alguém perguntar para você o que é visão noturna, visão noturna é aquele aparelho que o exército usa para ver de noite. Não, não é isso não. Tá? Você vai falar, tá na Bíblia. Primeira visão noturna quem criou foi Deus. E não precisa nem de equipamento. Basta eu estar deitado que eu consigo discernir o mundo espiritual, né? Jó capítulo de número 33, versículo de número 14. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Jó capítulo de número 33, versículo de número 14. Se você puder colocar aí nos comentários, eu agradeço. Perdão, versículo de número 15. Jó 33, 15. Vai ser o nosso foco. Diz assim: Deus fala assim, em sonho ou em visão, durante as noites. Algumas versões vão estar a visão noturna, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Gênesis capítulo de número 46, versículo de número 2. Se você quiser, você pode somente anotar. Diz assim: naquela mesma noite Deus falou com ele. Falou com ele quem? Com o profeta. Por meio de uma visão e chamou Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Perceba, Jacó era tido como tipo de profeta também, tá? Então, naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão da noite e o chamou, Jacó, Jacó. E ele respondeu, eis-me aqui. Próximo texto que eu quero que você acompanhe comigo no livro de Jó, capítulo 4, versículo de número 13. Jó, capítulo 4, versículo de número 13. Diz assim: em meio aos sonhos alarmantes da noite, quando cai o sono profundo sobre os seres humanos, o Senhor fala através das visões da noite. Eu tenho uma outra versão aqui que eu quero ler com vocês,
Deixa eu abrir aqui, que é Almeida corrigida, Almeida fiel. Diz assim: entre pensamentos vindo de visões da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, sobrevém o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então esse texto aqui de Jó, capítulo 4, versículo de número 13, eu gosto muito dessa versão da Almeida, porque ela diz, entre pensamentos, percepções, tá? Esses pensamentos fala de percepções, de impressões, de liberações vindas do Senhor, vindas de visões da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens. Vamos lá, vamos continuar. Isaías, versículo de número 29, capítulo de número 29, versículo de número 7. E como um sonho e uma visão de noite, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra a sua fortaleza, e a puseram em aperto. Então, veja que toda vez que a Bíblia fala de visões de noite, ou visões noturnas, ou visões da noite, se refere a um alerta que Deus está dando. Qual que é a diferença, só relembrando, e você que não participou da primeira ministração, entre sonhos e visões noturnas? Os sonhos, eles são codificados, eles são mensagens codificadas. Por isso que é necessária uma interpretação. Já as visões noturnas, elas são visões que Deus dá quando você deita para dormir no seu período do sono. E essas visões, elas são confundidas muitas das vezes com sonhos. Mas a partir de hoje você vai aprender a discernir, a compreender a diferença entre elas. Então, a visão noturna, elas são rápidas, objetivas e diretas. Ela não precisa, na verdade ela pode até demorar um pouco também, mas ela não precisa de uma interpretação. Porque dentro dela, ela mesmo traz a interpretação que você precisa. Você compreende aquele que você chama de sonho, que você fala, olha, eu tive um sonho que eu preciso fazer tal coisa. Você entende, você não precisou orar para ter interpretação, você não buscou alguém para interpretar para você, porque você entendeu. Tá? Você entendeu, você compreendeu. Amém? Existe alguém aqui que está conectado agora, que eu não sei se a pessoa ela está comendo peixe ou está com vontade de comer peixe nesses dias. Deixa eu dizer para você, vai e coma seu peixe, Deus vai te enviar a provisão. Veja só as coisas que Deus libera no meio de uma ministração, né? Mas vamos lá. E o negócio é que eu ouvi, né, o peixe ali na frente. Então recebe aí, coma do maná do céu. Tem pão, tem peixe e tem vindo a parte do Senhor para a sua vida. Então a visão noturna, ela é direta, objetiva, clara, e ela não precisa de uma interpretação. Esse tipo de visão, como já diz o nome, né, noturna ou visão da noite, acontece quando cai o sono profundo, no período da noite. Ok? Próximo tipo de visão. Amém? Eu quero ler com você. Fala-se da visão em arrebatamento. Como assim? É o que nós chamamos de êxtase espiritual, arrebatamento. Né? Algumas traduções a Bíblia traz como transe, mas eu prefiro usar o nome êxtase espiritual para que você entenda, tá? A Bíblia vai dizer que uma certa vez Pedro estava com fome, ele sobe para orar, enquanto prepara um alimento. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava aguardando para se alimentar, tá? O que acontece? Ele recebe um êxtase espiritual. E Deus
desce sobre ele um lençol, mostra alguns animais, fala para Pedro comer, fala para Pedro se alimentar, mata e come. Pedro recusa ali por diversas vezes. E Deus comunica com Pedro. Entenda uma coisa, preste atenção. Na visão espiritual, no primeiro nível, você só recebe informações. No primeiro nível de visão, você só recebe informações. Você é apenas o receptor. Dentro das visões noturnas, dentro do êxtase espiritual e dentro da visão aberta, você pode ser tanto participante daquela visão, você pode interagir, você pode ouvir, ou você pode ser apenas o receptor, o observador. Já na visão espiritual, no primeiro nível, você só recebe, você não interage com nada. Agora, êxtase espiritual, visão noturna, visão aberta e as outras visões que eu vou citar, você pode interagir com elas. Depende daquela influência que Deus quer liberar sobre você. Quando Deus apenas mostra para você, o foco é a intercessão. Alerta. Terceiro, quando você interage, você recebe um nível de influência. Então você pode fazer com que aquilo aconteça ou não. Você tem ali um nível de participação. Então, nesse caso, o que acontece? Quando veio o êxtase espiritual sobre Pedro, os seus sentidos físicos foram o quê? Diminuídos. É como se, de fato, Pedro entrasse no estágio como se ele tivesse morto, né? Por isso que é êxtase espiritual, a Bíblia declara. Em algumas versões diz que ele foi arrebatado de sentidos. Quando você está no culto, alguém ministra sobre você e você vai ao chão, ou você está orando e você é arrebatado, você está lá igual morto, né? Você não tem reação, você percebe, você escuta, mas você não tem os seus sentidos naturais ali se movimentando naquele momento, tá? Não quer dizer que Deus ele pega a sua mente e você fica, né? Como é que eu posso dizer? Você fica ali vegetando. Não, não é isso. Os seus sentidos naturais eles são diminuídos e os seus sentidos espirituais eles são arrebatados. É como se Deus falasse assim, olha, eu preciso manifestar algo, eu preciso compartilhar algo objetivo, direto, claro com você, mas você não está conseguindo entender. Então eu vou desligar os seus sentidos e eu vou trazer para você uma experiência profunda, uma visão profunda, para que você se movimente. Normalmente, as pessoas que têm arrebatamento, o êxtase espiritual, né, que é o terceiro nível de visão, elas têm experiências libertadoras. Como assim? Pedro foi avisado por Deus, quando desce o lençol, para matar e comer. Ele recusa e Deus diz, quem é você para chamar de impuro aquilo que eu santifico? Qual que era o foco? Liberar, desprender o povo de Cornélio e Cornélio para que eles recebessem o Espírito Santo. Então ele estava libertando todo aquele povo e também os povos de Deus de toda mentalidade religiosa e trazendo o derramar do Espírito sobre essas pessoas. Em Atos capítulo 10, versículo de número 10, eu quero que você anote, Atos 22, do 17 ao 18, a Bíblia diz assim, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e eu vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho a meu respeito. Perceba que traz aqui o quê? Uma mensagem de libertação. Olha, sai desse lugar, estou te libertando desse lugar. Quando a gente fala de libertação,
As pessoas acham que é somente demônios, né? Dependendo do ministério que você é, se você falar essa palavra libertação, as pessoas falam, não, não tem o demônio. Mas quem diz que libertação é só isso? Tem? Então, este nível de visão do êxtase espiritual, os seus sentidos físicos são baixados e seus sentidos espirituais se tornam apurados. Então você pode interagir com Deus, você pode interagir com aquela visão, você recebe instruções, liberações. Você vai lembrar de João na ilha de Pátimo, você vai lembrar de Ezequiel, quando foi arrebatado e levado a Jerusalém. Paulo, ele foi arrebatado ao terceiro céu, do modo que ele não sabia se ele estava no corpo ou fora do corpo, ele não sabe como é que foi, mas ele foi arrebatado, e isso fala de um êxtase espiritual. Tá? Para você adentrar em lugares espirituais, você recebe um êxtase espiritual, por isso que você vê, por isso que você interage. Então, quando uma pessoa ela é arrebatada no espírito, ela vê, ela enxerga, ela compreende e assim por diante. Amém? Isto é um êxtase espiritual. Amém, pessoal? Quem está entendendo diz amém. Eu ia falar mais alguma coisa que fugiu da minha mente. Te peço, Espírito Santo, traz de novo. Próximo nível de visão. Visão aberta. Esse é o nível que todo cristão quer, né? Todo cristão quer ali ver os anjos. Alguns não querem ver os demônios. Outros querem ver os... obrigado, Jesus. Só uma coisa aqui quando a gente fala de êxtase espiritual, de arrebatamento de espírito. Meus irmãos, como eu estou trazendo o ensino para você, então é necessário trazer isso para você. Queridos, cristão não tem e não faz projeção astral, viagem astral, regressão astral. Apaga isso da sua mente, apaga isso do seu coração. Isso são atuações de espíritos malignos, tá? Não, vou fazer uma viagem astral, uma progressão astral, uma progressão... Não tem base bíblica para isso. Não é bíblico. Deus liberou sobre as nossas vidas, e quem libera esse arrebatamento, esse êxtase espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Então eu já te digo, não force para ter algo, porque abre portas no mundo espiritual, a legalidades. Tem muita gente, muitos ministros, que estão pegando aí métodos que místicos usam, que satanistas usam, que bruxos usam, e eles fazem, olha, eu vou fazer uma viagem astral e eu vou aparecer aí na sua casa. E a pessoa chega, ela mostra, ela fala, você estava assim, assim, assim. E acontece, por quê? Porque ela está mexendo com o mundo espiritual, mas as portas são pelos fundos. Entende? Um dia um amigo meu falou, cara, sabe como é que faz para ser arrebatado espiritualmente? Eu falei, diga! Aí ele explicou, não, você deita na cama, você faz isso, papapá, papá. Falei, nossa. Falei, rapaz. E eu fiquei com uma vontade de fazer isso, que eu falei, será que é possível? Na minha inocência, né? Falei, rapaz, já pensou fazer isso e no céu, ver os anjos, aleluia. Aí um dia um outro amigo meu falou sobre isso, falou, vou te compartilhar um link aí para ser arrebatado. O rapaz ensina, mas cuidado, é treva. Fui olhar, olhei o conteúdo do cara, era um bruxo. O cara era um bruxo declarado, místico. Mexia com chakras, mexia com um monte de coisa lá, ensinando como ser arrebatado. Igual alguns ministros estavam ensinando.
Falei, como é que é? Falei, não. Cortei aquilo, falei, Deus, em nome de Jesus, isso aí não tem poder sobre a minha vida, assim, assim, assim. Porque quando a gente está aprendendo, as pessoas ensinam e a gente tem experiências com o mundo espiritual. Quando você tem, você fala, meu Deus, é forte na sua inocência. Mas lá na frente isso abre legalidades. Então, queridos, muito cuidado. Nem tudo que parece é. O grande perigo do profético, e é por isso que ele, em alguns casos, em alguns lugares, tem sido banalizado demais, tende que o fluir profético está na simplicidade. O que faz o evangelho, o que faz Cristo ser poderoso e cativar pessoas é a simplicidade dele. E aí, muitas vezes as pessoas querem trazer coisas do misticismo para dentro da igreja, princípios místicos, satânicos, princípios de bruxaria, princípios de satanismo, princípios de magia, magia branca, magia... Sabe? E elas trazem isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente operando para Deus, mas estão presas espiritualmente, acorrentadas espiritualmente. E não conseguem avançar por causa de portas que abriram através de ensinos mentirosos e de caminhos que não foi Deus quem trouxe. Então tome muito cuidado. Por isso que eu digo, anote, leia, confirme, medite, busque, ouça mais de uma vez. Até, opa, peraí, tá aqui. Ah, se tá escrito, então beleza. Opa, aqui, não. Então você precisa ter muito cuidado. Cuidado com aquilo que você escuta, porque o que você escuta gera fundamento dentro de você, ou bem ou mal. Amém? Então, quarto nível de visão, visão aberta, é o nível que todo filho de Deus opera. Todo filho de Deus quer operar, que é a visão aberta. Como que funciona a visão aberta? Ela é diferente das demais visões. Nessa visão aberta, eu quero que você comente aí, visão aberta. Ela você vê como tanto natural como com o espiritual. Então, ao mesmo tempo que os seus olhos naturais estão abertos, os seus olhos espirituais também estão abertos. A minha esposa, ela tem uma grande facilidade, e quando ela gasta um tempo se consagrando, jejuando, e ela começa a intensificar isso, aonde ela vai, ela começa a perceber as coisas. Ela começa a ver demônios pendurados de pessoas, começa a ver anjos, Deus começa a mostrar para ela. Então ela tem a visão aberta, né? Muito mais do que eu. Às vezes eu falo para ela, põe a mão aqui na cabeça, libera em nome de Jesus, né? Mas essas pessoas que têm visão aberta, elas conseguem perceber o mundo espiritual enquanto ela fala com você. Quando ela anda na rua, ela consegue perceber o mundo espiritual. E a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas das vezes a gente não é ensinado acerca disso. E a gente não tem o quê? Ao invés de a gente entender que aquilo é uma liberação de Deus sobre as nossas vidas, a gente acaba gerando medo e bloqueia aquilo. Porque a gente não tem o quê? Maturidade para andar nisso. Então a visão aberta, ela tem um foco de denunciar aquilo que está se movimentando naquele exato momento. Ela tem um papel de trazer à luz aquilo que está operando naquele exato momento. Em alguns casos de visão aberta, creio que todo mundo aqui já assistiu desenho na vida, já viu filmes, né, principalmente aqueles do Scooby-Doo. Lembra que eles iam perseguir os monstros, né, que eram pessoas disfarçadas, e de repente você olhava assim, você via as manchas no chão, das pegadas, né, aquele verde fluorescente. Normalmente eram aqueles que se vestiam de monstro do pântano, né, radioativo, então via aquelas pegadas. Existem pessoas que elas têm visão aberta e elas enxergam as pegadas no mundo espiritual.
E ela sai andando, ela sai seguindo, e ela percebe. Então é um meio de revelação que Deus dá para algumas pessoas. Todas têm? Não. Porque nem todas têm maturidade para isso. Entende? Então esses tipos de visões são visões o quê? Mais viva, elas são como filmes, digamos assim. Elas são como filmes, você vê de ponta a ponta. De ponta a ponta. Você enxerga, você interage. E a maioria dessas pessoas que têm visão aberta, elas são afrontadas espiritualmente. Por quê? Porque os demônios percebem que elas conseguem vê-los e ver a atuação. Entenda uma coisa, o diabo perde quando você identifica a ação dele. Então uma pessoa com visão aberta, prejuízo para o diabo, né? Enquanto algumas visões elas são flashes rápidos, elas também podem ser flashes não, elas podem ser como imagens mais demoradas, como vídeos, como um filme. Existem níveis de visões que elas são fotográficas. Como assim? Elas aparecem imagens. Não é como se estivesse em movimento igual você está me vendo aqui. É como se eu mostrasse para você, por exemplo, para você aqui, ó, a foto. Saiu. Aí chega lá, aparece outro. Pronto, saiu. Aí chega lá, aparece outra imagem. Aí você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí aparece lá outro. Aí você fala, meu Deus, mas que visão é essa? Eu vi a imagem de uma coisa, eu vi a imagem de outra, eu vi a imagem de outra, e a visão vai sendo liberada assim, desse jeito, né? Agora existem outros que ela é como um filme, tá? Atos capítulo 10, versículo de número 3, fala exatamente disso. Deixa eu abrir aqui para vocês. Atos capítulo de número 10. Te dou louvor, Jesus. Olha só, Cornélio, lembra? Primeiro foi Pedro tendo uma visão, um êxtase espiritual. E agora Cornélio, ele tem uma visão aberta. E ele não tinha recebido a Cristo ainda, mas ele acreditava. Olha só. Vou ler do versículo 1. E havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo de Deus, e de contínuo orava a Deus. Versículo 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia, Cornélio, o qual fixando os olhos nele, ele quem? Quem fixou os olhos nele? Cornélio. E muito atemorizado disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Pega essa chave. Se você ora, também semeie. Oração e semente sobem diante de Deus como um incenso suave. Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com certo Simão curtidor, que tem a casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou para Jope. Quer ver outro
Outra passagem, eu não lembro onde está agora, mas fala de Paulo e Ananias, né? Deus aparece para Paulo, para Paulo, que de fato a Bíblia fala de Saulo, né? Tem um encontro com Jesus, ele fica cego, vai para a casa de um homem, fica lá, e Ananias recebe uma visão e fala: olha, Ananias, vai a uma casa, a uma rua chamada Direita, uma casa tal, tem um homem chamado assim, vai lá. E Deus começa a falar com Ananias e Ananias interage. Ananias tem a visão aberta e ele interage. E aí Deus fala: olha, eu já falei para ele, eu já mostrei a ele em visão que você vai lá. E Paulo estava cego. Então você percebe que não é uma limitação visual que você vai ter naturalmente que vai impedir Deus de te dar visão. Tem um ministro de louvor, acho que é Cleiton o nome dele, aquele que toca violão que ele é cego, tem problema visual, ele não enxerga. E às vezes ele fala: olha, Deus me deu uma visão assim, assim, assim. Ele nunca via a pessoa. E a visão dele é exatamente como Deus mostra. É batata. Você fala: meu Jesus da glória, como? É o Pai que libera. Então a visão aberta, ela traz para você aquilo que está operando naquele exato momento no mundo espiritual. Por que muitas das vezes nós não temos isso? Primeiro, porque nós não temos maturidade. A visão espiritual é um dos níveis mais altos de visão que existe. Se nós não tivermos maturidade, a gente não avança. Eu vou dizer uma coisa para você, debaixo de muito temor e cuidado. Existem muitas pessoas dentro de hospícios hoje, fazendo consultas psiquiátricas, que são profetas e profetisas, que são filhos e filhas de Deus, que têm visões espirituais, que têm êxtase espirituais, que têm visão aberta, que têm visitação de Deus, mas ela não foi ensinada a compreender. Então ela é tratada por muitas pessoas como loucos, como perturbados. Você sabia disso? Existem muitos profetas que estão lá dentro. Eles não têm problema mental, nada, perturbação, nada. Eles têm visões, só que aqueles que estão com ele não entendem. Uma prova disso? Moisés, Deus fala com Moisés e fala: olha, Moisés, fala para o povo se santificar, porque amanhã eu vou descer no meio de vocês e eu vou falar com vocês assim por diante. No outro dia está lá Moisés falando, a Bíblia diz, Moisés falando, e Deus falando com Moisés através de um trovão. Fala para mim, se você visse isso hoje, você ia dizer o quê? Meu Deus, é doideira. Agora imagina aquela época. Pronto, Moisés pirou. Orou demais. Jejuou demais, tá fanático. Entenda uma coisa. Nem todos estarão no mesmo nível de compreensão e de visão que você vai estar. Tem pessoas que você vai compartilhar as experiências que você tem, que elas vão crer. Tem pessoas que você vai compartilhar experiências que elas não vão crer. Entende? Tem pessoas que você vai falar com ela e ela não vai compreender. Não adianta. Você pode falar um monte de coisa, ela não vai compreender. Ela vai falar: parece loucura. Teve um rapaz, alguns anos atrás, que ele chegou para mim e falava assim: Caio, Deus apareceu para mim. Eu falei: amém, acredito. Só que depois que ele contou o restante, eu falei: impossível. Aí eu já identifiquei. Falei: cara, isso daí é espírito de engano.
Ele falou bem assim: Caio, Deus apareceu para mim e disse que eu sou uma daquelas duas testemunhas do último dia. Aí eu olhei assim, falei: Deus falou para você? Ele me deu uma unção da testemunha dos últimos dias. Eu serei uma delas, a outra eu não sei quem é. Aí eu te pergunto: você acha que foi Deus mesmo? Aí ele chegava, no outro dia, passava alguns dias, ele mandava mensagem: Caio, tive uma experiência com Deus. Eu falava: diga. Deus me deu a unção nível 1000. Eu falei: como é que é? É nível 1000, mais alta que do Benihim. Eu falei: rapaz, esse menino tá assistindo Dragon Ball Z, jogando videogame demais. Como assim unção nível 1000? Então tem coisa que você identifica, você fala: opa, peraí, aqui não. Aqui tem assim, assim, assim. Então você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Sabe? Na hora, depois que ele falava, eu ficava: meu Deus, como que é isso? No começo, quando ele falava, eu achava engraçado, mas depois eu comecei a ficar preocupado. Por quê? Porque eu identifiquei que era um espírito de engano que estava conduzindo ele para um lugar de engano. E por mais que você tentasse trazer ele para perto, ele se recusava. Falava: não, Deus mostrou isso, vai. Uma pessoa que está no engano, como que você vai tirar ela desse lugar se ela não abre o coração? São prisões espirituais. Entende? Então, de diversas maneiras você pode entrar nesse lugar. Então, quando nós falamos de visão aberta, se tem... Voltamos à internet, começou a reconectar do nada. Você vê que doideira. Então, quando nós falamos de visão aberta, você tem os seus sentidos físicos apurados, funcionando, no caso, e os seus sentidos espirituais apurados. Então, eles se tornam mais evidentes. Você consegue, como se eu estivesse falando com você e visto você aí no mundo espiritual, tá? Então, muito cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito cuidado quando você estiver perto de um profeta, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você gera. Porque se o profeta estiver sensível, meu irmão, ele capta aquilo no mundo espiritual. Por que o pessoal tinha medo das irmãs do coque, né? Porque se passa a falar: meu Deus, eu tenho que pedir perdão pelo meu pecado, porque eu pequei hoje. Então a mulher vai revelar. Porque ela recebia no espírito as informações, as revelações. Deus é espírito. Deus, ele fala com você aonde? No seu espírito, tá? Então, esses são os 4 níveis básicos. Vamos compartilhar com você mais alguns. Eu quero que você anote, tá? Para que você tenha registrado aí. Então, nós falamos de visão abertas. Visão aberta, visão espiritual que acontece com os seus olhos fechados, tá? Nós falamos, temos... sim, senhor. Tá. Queridos, eu vou compartilhar só umas 2 com vocês aqui, a comando do Senhor, tá? Deixa eu ver aqui. Tá? Nós temos as visões angelicais. Eu quero que você anote. O segundo nível da nossa escola profética, que acontece no próximo ano, começo do ano, nós vamos falar sobre a atuação dos anjos. Vai ser poderoso, tá? Visões angelicais. Entra nesse mesmo nível que Cornélio teve. Ele teve uma visão com um anjo, né? Então tem pessoas que ela tem visões angelicais, os anjos do Senhor vêm a ela e traz uma mensagem. A função dos anjos, a primeira função deles seriam o quê? Mensageiros. Então elas têm interação angelical. Esses anjos designados da parte de Deus trazem mensagens para essas pessoas. Entenda, esses anjos não substituem o papel do Espírito Santo. A função deles é serem mensageiros, tá?
E existem as visões celestiais. Essas visões as visões que Isaías teve, é a visão que Ezequiel teve do Senhor, do mundo celestial. Entenda, batalha entre anjos e demônios, toda a influência entre os anjos e demônios estão no mundo espiritual. Regiões celestiais é onde o Senhor governa, é onde nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. É o lugar de governo de Deus, é onde fica o tribunal de Deus e assim por diante. Tá bom? Eu creio que... Não, esse daqui eu não posso compartilhar ainda. Queria compartilhar um nível de visão com vocês aqui, mas esse eu não sinto no meu espírito ainda de fazer isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero ativar sobre a sua vida no precioso nome de Jesus. Quero orar por você, ativar as visões. Você vai pegar, tá? Esses dias que o Senhor vai te dar visões, eu creio nisso. Você vai anotar essas visões, bom? Porque na próxima ministração da sala de ativação, o que vai acontecer, nós aprenderemos, né, como interpretar os símbolos, os códigos, as imagens, a numeração, as cores, o que significa dentro do mundo espiritual, qual que é o seu significado, tá bom? Então feche seus olhos aí onde você está, você vai aprender a interpretar seus sonhos na próxima aula. Feche seus olhos aí onde você está, abra suas mãos, melhor, põe as mãos sobre os seus olhos, é ato profético, põe as mãos sobre os seus olhos e uma das mãos fica aberta, tá bom? Certa vez a Bíblia vai dizer que o rei inimigo cerca a cidade para pegar o profeta. O moço do profeta acorda, sai da tenda e vê ali toda a cidade cercada. Ele chama o profeta, ele fica apavorado. E o profeta diz: olha, maior é o que está conosco, estamos guardados. Ele põe as mãos nos olhos do profeta, nos olhos do moço, e fala: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Então os seus olhos espirituais são abertos e ele vê miríades de anjos ali guardando, cercando aonde eles estão. Você vai ver que esses mesmos anjos do Senhor que estavam guardando, para você ter noção, a Bíblia vai dizer que quando os anjos foram retirar Ló e sua família, né, ali do que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que os homens daquela cidade eram maus e eles queriam coabitar com os anjos. Eles tentaram de tudo que é forma derrubar a porta, e a Bíblia diz que aqueles anjos cegaram aqueles homens, do mais novo até o mais velho. Eles ficaram cegos. Assim como os anjos têm o poder liberado por Deus, a autorização de se manifestar em visão para você, abrir os seus olhos espirituais, também tem o poder de cegar os inimigos, cegar seus inimigos. Então, só para você entender que os anjos não é, né, igual dos filmes, aquele negocinho pequenininho, tadinho, algo frágil, não. São guerreiros, são ministros, eles são dotados de um nível de autoridade, um nível de inteligência, mas isso a gente deixa para o nível 2 da nossa escola, porque é algo muito intenso, amém? Vamos orar, gente. Uma das suas mãos nos seus olhos, outra com a mão aberta. Eu vou orar por você agora. Pai, no precioso nome de Jesus, aqui estão os teus filhos e as suas filhas,
conectados nessa sala de ativação. Pai, falamos sobre visões, entendemos sobre as visões, mas eu te peço, Pai, precioso nome de Jesus, traz mais da consciência espiritual sobre a vida dos teus filhos e filhas. Traz a eles a consciência acerca das visões. Libera, Pai, sobre o teu povo as visões, Pai, para que eles possam ter experiência, para que eles possam ser habilitados para movimentar-se no mundo espiritual, compreender aquilo que o Senhor quer que eles façam, a forma que eles venham agir. Pai, em nome de Jesus, através do manto profético, através dos teus anjos liberadores que aqui estão, teus anjos ativadores agora, Pai, que as mãos dessas pessoas sejam as mãos dos teus anjos agora. Que o fogo do teu Espírito comece a tocar nos olhos deles. Seus olhos comecem a ser habilitados. Que venham cair como que escamas espirituais. Que os seus olhos sejam abertos para receber as visões. Seja a visão espiritual, seja a visão angelical, visões celestiais, êxtase espiritual, visões noturnas. Pai, sejam visões abertas. Pai, libera conforme o seu propósito sobre a vida deles, Pai. Segundo a sua maturidade. Agora, Senhor, eu te peço, sela com os sinais. Sim, Senhor, eu falo. Eu vejo pessoas recebendo pedras preciosas. Eu vi literalmente uma pessoa com uma mão, a mão aberta, mandando para mim a foto, o vídeo, que tinha encontrado uma pedra preciosa na hora que estava sendo ministrado. Eu libero, Pai, a materialização. Os anjos liberadores de sinais fluindo, liberando tanto aqui como lá, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Amém, querido.